Carta de Genebra, participação de lideranças indígenas no Brasil na 12ª sessão do Mecanismo de Peritos sobre os Direitos dos Povos Indígenas 2019. Nós, representantes indígenas e membros da Organização de Apoio, reunimos durante a 12ª sessão do Mecanismo de Peritos sobre os Direitos dos Povos Indígenas de 15 a 19 de julho de 2019, na sede das Nações Unidas em Genebra. Neste momento de retrocesso nas políticas sociais e nos padrões civilizatórios brasileiros, julgamos importante nos manifestar. Afirmamos que não somos apenas vítimas das violações de direitos, mas no espírito dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Somos agentes de mudanças e atores indispensáveis para que o Brasil possa cumprir com as metas de voluntariamente se comprometeu junto às comunidades internacionais. Vimos perante a comunidade internacional dos povos indígenas, nos Estados membros das Nações Unidas, organizações não governamentais, de acadêmicos e especialistas, demonstrar nossa indignação com a atual política do governo do Brasil, com respeito aos povos indígenas, mesmo reconhecendo que também enfrentamos vários problemas e dificuldades em governos anteriores. A situação atual é sem precedentes em nossas histórias. Dizemos ao mundo que agora o Brasil é governado por um presidente sistematicamente vem se declarando contrário aos povos indígenas, contrário à manutenção e proteção dos territórios indígenas e das áreas protegidas, contrário à participação social e o ativismo da sociedade civil organizada. Não bastasse tais atos, mesmo depois de eleito, o presidente Jair Bolsonaro segue dando declarações e entrevistas em que reafirma sua disposição de não demarcar nenhum centímetro de terra indígena, de buscar formas de autorizar a mineração e a exploração dos recursos naturais nessas terras e ainda de reduzir terras indígenas e unidade de conservação garantida pela Constituição Federal. Dizemos ao mundo que entre seus primeiros atos como presidente, transferiu o órgão indígena federal, a FUNAI, na MP 870, o Ministério da Justiça para o Ministério do Direito da Mulher e Cidadania, chefiado por uma pastora evangélica, e retirou dele a incumbência de demarcar terras indígenas, passando essa atribuição ao Ministério da Agricultura e Pesca, este chefiado por um ruralista. Mesmo o Congresso Nacional, tendo rejeitado tais mudanças, insistiu na transferência de atribuições à FUNAI, reeditando uma nova medida provisória, MP 886, em ato de confronto ao Parlamento e considerado inconstitucional. Dizemos ao mundo que, ao contrário à participação e controle social, o presidente Bolsonaro extinguiu por decretos todos os colegiados, fóruns e conselhos que incluíam representantes da sociedade civil, entre eles a CNPI, Conselho Nacional de Política Indigenista, principal instância de pactuação da política indigenista, o Conselho Gestor da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas e o Fórum de Presidentes do Conselho Distrital de Saúde Indígena. Dizemos ao mundo que as recomendações sobre povos indígenas, recebidas e aceitas voluntariamente pelo governo brasileiro durante o 3º ciclo de revisão periódica universal do Brasil, no Conselho de Direitos Humanos, não estão sendo cumpridas e implementadas. Não há plano para sua implementação, não obstante já termos passado mais de 2 anos desse processo. Repudiamos o discurso de ódio aos povos indígenas que cresce no país, induzido ao aumento de invasões de territórios indígenas e da violência, criminalização e ameaças de lideranças indígenas, ao mesmo tempo em que se desmontam as políticas de saúde, educação, cultura e gestão territorial indígena. Denunciamos a exploração ilegal de minérios nas terras indígenas, bem como o desmatamento ilegal para exploração de madeira, além da poluição dos rios por mercúrio. E ainda a aprovação desenfreada de 197 agrotóxicos nos últimos 6 meses, causando graves problemas de saúde e ameaçando a saúde e o meio ambiente de todos. Deploramos os crimes ambientais com o rompimento de barragens de rejeitos minerais que ceifaram vidas, mataram rios e contaminaram com metais pesados ecossistemas que sustentavam a vida de milhares de pessoas. Lamentamos as posições tomadas pelas políticas externas brasileiras durante a 12ª sessão, em particular os temas da participação dos povos indígenas no Conselho de Direitos Humanos e a interpretação jurídica minimalista sobre a Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas, ao mesmo tempo que questionam os mecanismos de interpretação da Convenção 69 da OIT, contribuindo para o limbo jurídico e abrindo um caminho perigoso para a impunidade. Repudiamos a insistência dos representantes do governo brasileiro
de comparar o tamanho dos países com terras indígenas reconhecidas em décadas passadas, omitindo o grande número de territórios sem nenhuma definição e a total falta de disposição do governo atual em dar seguimento aos processos de reconhecimento territorial de vários povos e comunidades indígenas, alijados dos seus direitos mais fundamentais, bem como a falta de ação para coibir a invasão em territórios já reconhecidos. Instamos ao Supremo Tribunal Federal que rejeite a tese do marco temporal, principalmente por meio do caso Choclen, a ser julgado como de repercussão geral para esse tribunal. A tese do marco temporal é contrária ao artigo 231 da Constituição Federal e viola as obrigações internacionais contraídas pelo Brasil. Esperamos que o Estado brasileiro implemente as recomendações recebidas do Conselho de Direitos Humanos, seja da Relatora Especial sobre Direitos dos Povos Indígenas, seja da Revisão Periódica Universal, bem como cumpra com suas obrigações contraídas junto à comunidade internacional, mediante a ratificação das convenções que integram o nosso ordenamento jurídico nacional. Genebra, 19 de julho de 2019. Demarcação? Já!